Excepcional dia para você. Como é que você tá? Olha só, hoje eu quero falar com você o que que eu fiz para sair da dependência emocional no meu relacionamento. Pois é. Então, vamos para um conteúdo realmente para você colocar em prática. Eu vou te trazer aqui estratégias, chaves, realmente para você sair do escuro, para você realmente aplicar aí na sua realidade, no seu relacionamento. Então, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida, aproveita para compartilhar. E vamos colocar a nossa intenção, que esse momento realmente plante uma sementinha aí no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida e vamos começar. É, há muito tempo atrás, é, eu entrei no meu relacionamento e acabei vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, é, cheio de dependência emocional. Não existia o eu, era somente o outro. E pode ser que você esteja assim hoje. E foi muito difícil. Toda vez que a gente brigava, toda vez que acontecia alguma situação, né? Às vezes manipulação, chantagem emocional, às vezes alguma discordância de ideias, de objetivos, era como se eu estivesse realmente perdendo o ar. Era como se o meu chão tivesse se abrido ali debaixo dos meus pés. O meu corpo gritava. Eu não conseguia sobreviver. Então a dependência era tão forte que o meu corpo sentia. Mas de onde que vinha essa dependência emocional? Vinha das minhas marcas emocionais lá do passado. E pode ser que você esteja vivendo assim hoje, uma dependência emocional na qual você esteja te paralisando, te bloqueando, te limitando. Tá, e o que que eu fiz realmente para sair dessa dependência emocional? É, Foi fácil? Não, não foi fácil. Tá, eu iniciei um processo de me conhecer, de saber quem eu era, o que eu gostava, o que fazia sentido para mim. E foi nesse processo que eu conheci a psicologia, que eu comecei o meu processo terapêutico, que realmente eu comecei a voltar o olhar que estava no outro para mim mesma. E eu me lembro até hoje do dia que eu senti realmente que eu podia respirar sem ele. Foi um dia que eu decidi fazer uma viagem com as minhas amigas para o Rio de Janeiro. E lá realmente eu senti, eu pude respirar, eu pude me perceber bem sem ele. E pode ser que você esteja assim, não tô te dizendo para você, vai fazer uma viagem, mas pode ser que seja o caminho. Mas você vai precisar olhar para você, você vai precisar voltar o olhar para você, ressignificar as suas marcas emocionais, suas feridas emocionais, entender o que que faltou, que às vezes você está se contentando com as migalhas que você está recebendo. Tá, e o que que você fez realmente para conseguir se posicionar, colocar um limite? Eu disse que do jeito que estava não dava. E às vezes a gente tenta tanto, a gente insiste tanto, a gente pede tanto, e às vezes a mudança não vem. E foi só depois desse meu posicionamento, desse limite, de realmente sustentar esse limite, que realmente algo começou a mudar dentro de mim. Então, eu vivi o meu processo, eu comecei a me conhecer e me posicionei. É, Esse posicionar fez você manter o relacionamento? Não. Eu abri mão. Sim, eu abri mão. Precisei sustentar o meu limite colocado. Foi fácil? Não, não foi. Foi desafiador. E por que eu tô trazendo essa história para você hoje? É, a gente passou um tempo separados e depois a gente decidiu se dar mais uma chance. Mas por que eu tô trazendo essa história para você hoje? Pode ser que você esteja vivendo na dependência emocional. Pode ser que você esteja é, passando por situações na qual às vezes agride a sua integridade.
Pode ser que exista negligência, agressão psicológica. Pode ser que às vezes exista chantagem emocional. Pode ser que às vezes exista manipulação. Pode ser que exista um controle tentando te colocar dentro da caixinha. E você tá sempre cedendo, sempre buscando esse amor a qualquer custo, aceitando mais do mesmo, as migalhas afetivas. E eu tô aqui hoje para te dizer que existe um caminho. Existe um caminho. Então, se você por acaso está passando por essa situação de dependência emocional dentro do seu relacionamento, existe um caminho. E agora eu vou te trazer um passo a passo para realmente você colocar em prática aí na sua realidade, no seu relacionamento. E espero que realmente você consiga encarar esse processo e realmente sair daí desse lugar. É só um lugar. É só um lugar. Então, o primeiro ponto que eu vou te trazer é: pare de usar o outro como seu regulador emocional. Como assim? Às vezes o seu dia só fica bom se o outro te deu bom dia. Às vezes você só vai se propor a fazer algo se o outro estiver com você. Às vezes você só vai conseguir se sentir bem se o outro às vezes estiver do seu lado, se você souber onde que ele tá, o que que ele tá fazendo, com quem. Então o outro começa a ser o seu regulador emocional. Será que você tá vivendo assim? Então o primeiro ponto é parar de colocar o outro como seu regulador emocional. Tá, mas então como que eu vou fazer isso? Você não precisa do outro para se regular emocionalmente. Comece a reconhecer o seu valor, a sua capacidade, o seu merecimento. Aumente seu amor próprio, sua autoestima. Consegue perceber que é um processo? Segundo tópico. Treine ficar desconfortável sem correr atrás. Forte esse, né? Às vezes a dependência, ela gera aquela urgência, né? Eu preciso saber com quem, como, onde, por quê. Então, às vezes, você vai ter que se contentar com aquela situação e você vai precisar ficar bem com ela. Claro que depois, se for uma questão, vamos dizer, que precise sentar e conversar e resolver, claro que você vai fazer isso. Mas, às vezes, você, se o outro, às vezes, não te respondeu na hora, seu dia já acaba, o seu humor já muda. Então, ficar, às vezes, gera aquela ansiedade de não saber, às vezes, ter que ficar a par de tudo que está acontecendo. É como se você não tivesse uma vida individual sem o outro. Como se você não tivesse amor próprio por si mesmo. O seu foco, a sua energia está toda direcionada para o outro. Próximo tópico. Volte a decidir coisas pequenas. Na dependência emocional, você está sempre esperando a validação, o reconhecimento, a aprovação, a decisão do outro. Então, volte a decidir coisas pequenas. Volte a se questionar. O que que faz sentido? O que que faz sentido para mim? Pare de romantizar as migalhas afetivas. Às vezes, na dependência emocional, faz com que você aceite o mínimo, que você negocie o inegociável, que você normalize aquilo que te destrói. Então, pare de romantizar, encare a situação de frente, para que ela, às vezes, vai doer, e às vezes vai ser a dor que vai fazer você encarar, vai fazer você perceber a situação. Realmente, será que é assim mesmo? Será que é só isso? Aprenda a se escolher sem se distrair. Às vezes, você não sabe o que faz sentido para você, o que você quer, você não sabe escolher, às vezes, nem a sua comida preferida.
Você não tem um objetivo claro, uma meta, um sonho. Às vezes você tá vivendo a vida do outro. A sua ficou de lado, lá dentro da gaveta. Lá dentro da gaveta. Tá fazendo sentido aí pra você? Às vezes, um- um- uma questão que você pode colocar em prática e realmente comece a escrever sobre os seus sentimentos. Isso também vai te ajudar a perceber as dinâmicas de forma mais clara. É, às vezes aconteceu alguma situação que você, no seu padrão já, você acaba normalizando aquilo que te destrói por dentro e acaba romantizando. Então comece a escrever para você olhar realmente, nossa, aconteceu isso realmente. Para você não deixar o seu cérebro contar uma outra narrativa e você acabar romantizando a situação. Reconstrua a sua identidade, a sua autoimagem. Comece a se perceber. Às vezes, quando você está tão nesse movimento, nesse lugar de dependência emocional, às vezes quando você se olha no espelho, às vezes você nem se reconhece. Às vezes você nem se reconhece. Eu já tive casos que às vezes a pessoa deixa aquilo que faz sentido para ela para atender a expectativa do outro. Nesse movimento de buscar o amor, de buscar a atenção. E acho que um dos pontos mais fortes é coloque limite, sem medo de perder. Sem medo de perder. Lembra do meu processo? Eu precisei colocar limite. Foi fácil? Não, não foi. Doeu muito. Doeu muito. Me destruiu por dentro. Mas eu precisei colocar o limite. Mas eu precisei colocar o limite. Fez sentido aí pra você? E antes de eu te trazer a chave de hoje, eu quero te lembrar que temos o livro do método Mulher Plena e Realizada. As turmas para o método Mulher Plena e Realizada estão abertas. O link também está lá na bio. Se por acaso você às vezes está passando por um processo de traição, não sabe decidir se vai ou se fica, tem um método Restaurar. Tem um acompanhamento psicológico individual, de casal. E tem a comunidade preciosa. Então, assim, nesse perfil você está amparada, você está acolhida, tá bom? Então, tô te esperando do lado de cá. A primeira chave que você precisa entender para sair da dependência emocional não é rápido, tá? Não é rápido. Não é um processo linear. Pode ser que regrida, pode ser que avance, é, mas é libertador. Então é um processo, tá? E a dependência emocional não é o amar demais, nossa, eu amo demais. É falta de si. Você se perdeu. Você se perdeu tentando agradar o outro, buscando esse amor, que na maioria das vezes vem como migalhas. E você dando um banquete. E aí, me diz. Então, o que que eu posso fazer como primeiro passo? Primeiro, se fortaleça emocionalmente. Ressignifique as suas feridas emocionais. Sustente limites através de posicionamento. Mas para isso, você vai precisar desse acompanhamento psicológico para te ajudar a viver esse processo. E o link está lá na bio. Espero que tenha feito muito sentido para você. Vamos ficar assim, te agradeço.